Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. A estrada te ensina muita coisa, mas a principal lição é que o silêncio nunca é vazio. Meu nome é Roberto. Tenho 52 anos de idade, 30 deles vividos dentro da boleia de um caminhão. Hoje, dirijo um Volvo FH 540 puxando uma câmara fria, rasgando o Brasil de ponta a ponta. A tecnologia dos caminhões de hoje te dá a ilusão de que você está seguro. Mas a escuridão do asfalto não liga para o ano do seu chassi. O que vou te contar aconteceu há cerca de 4 anos, em um trecho desolado da BR-251, no norte de Minas Gerais, cruzando para a Bahia. Uma região cortada por retas intermináveis, plantações de eucalipto e uma solidão que pesa nos ombros. Eram 3h15 da manhã. Eu tinha descarregado em Montes Claros e estava voltando vazio. O caminhão rodava leve, a 80 por hora, com o piloto automático ligado. Chovia fino, o limpador de para-brisa ia e voltava num ritmo hipnótico. Vapt, vupt, vapt, vupt. Para espantar o sono, eu mantinha o rádio Peixes ligado no canal 5. Normalmente, de madrugada, você só escuta estática ou algum colega xingando um buraco. Mas naquela noite, o chiado engrossou. Parecia que alguém estava apertando o PTT do microfone e soltando, várias vezes seguidas. Clique, clique, clique. Aumentei o volume. Então, uma voz saiu do alto-falante. Não era uma voz de rádio normal, com aquele som anasalado. Era cristalina, mas soava fraca, como se a pessoa estivesse com a boca cheia de água ou sangue. Alguém na escuta? Pelo amor de Deus! Tombei a muriçoca no quilômetro 412. Tô preso nas ferragens. Tá muito frio. Muriçoca é o apelido dos caminhões antigos da Mercedes-Benz. Olhei para a placa refletiva verde que passava na margem da pista naquele exato momento, quilômetros 410. O cara estava a 2 quilômetros na minha frente. Apertei o botão do rádio. QAP, colega. Tô no 410 descendo. Aguenta firme que tô chegando. Ninguém respondeu. Apenas o chiado do rádio voltou. Reduzi a marcha. Liguei o farol de milha, varrendo o acostamento esburacado e as árvores do lado direito da pista. Quando o odômetro marcou o quilômetro 412, eu o vi. Havia marcas de pneu rasgando o barro do acostamento, indo direto para uma ribanceira íngreme forrada de eucaliptos e mato alto. Joguei meu caminhão para a margem da pista com cuidado, liguei o pisca-alerta, peguei uma lanterna de LED pesada e desci na chuva. O mato molhado batia na altura do meu peito enquanto eu descia a ladeira escorregadia. O cheiro de diesel cru me atingiu em cheio, misturado com o odor metálico fortíssimo de sangue fresco. Eu estava esperando encontrar um caminhão fumegando, faróis acesos, alguém gritando. Mas o que o feixe da minha lanterna revelou, a uns 15 metros pista abaixo, travou a minha respiração. Havia um caminhão lá. Um Mercedes-Benz 1113 azul. A cabine estava completamente esmagada contra o tronco grosso de um eucalipto. Mas não era um acidente recente. O caminhão era pura sucata. A lataria estava corroída por ferrugem profunda, tomada por musgo. O para-brisa não existia mais. Samambaias e trepadeiras cresciam pelo meio do painel retorcido e saíam pelas janelas. Aquela carreta estava apodrecendo ali no fundo daquela ribanceira há, no mínimo, uns 20 anos. Eu dei um passo para trás, sentindo o estômago revirar. O cheiro de diesel e sangue fresco ainda estava no ar, mas era impossível. Foi então que ouvi o estalo. Tic, tic, tic. Vinha do cofre do motor daquela sucata apodrecida. Apontei a lanterna. O bloco do motor, mesmo tomado pela ferrugem e coberto de mato, estava quente. A água da chuva batia no ferro enferrujado e evaporava, formando uma fumacinha rala. O rádio na minha cintura chiou. A voz não saiu do alto-falante. Ela sussurrou bem atrás da minha orelha esquerda, tão perto que eu senti o hálito gelado. Eu disse que estava muito frio, colega.
Não sei como subi aquela ribanceira. O barro escorregava, eu caía de joelhos, rasgava as mãos nas pedras, mas não olhei para trás. Quando cheguei ao acostamento, pulei os degraus da minha boleia, bati a porta e tranquei. Eu ofegava tanto que o vidro do motorista embaçou na hora. Dei a partida no Volvo. Engatei a marcha e acelerei, cantando o pneu no asfalto molhado. Liguei o aquecedor da cabine no máximo e comecei a rezar o Pai Nosso em voz alta, olhando desesperadamente para o retrovisor, esperando ver algo correndo atrás de mim. Mas a estrada estava vazia. Respirei fundo, achando que o pior tinha passado. Então, o painel digital do meu caminhão emitiu um bip agudo. Uma luz vermelha começou a piscar na tela de LED central. Eu olhei para o aviso, e meu sangue congelou nas veias. A mensagem dizia: aviso, cinto de segurança do passageiro não afivelado. O Volvo FH possui um sensor de peso sob o estofado do carona para disparar o alarme do cinto. E o sensor acusava exatamente 82 quilos repousando sobre o banco ao meu lado. Eu estava paralisado. Não tinha coragem de virar a cabeça para a direita. Pelo canto do olho, vi o estofado macio do banco do passageiro lentamente afundar para baixo, rangendo como se um homem grande tivesse acabado de se sentar ali. A temperatura dentro da cabine, que estava quente pelo aquecedor, despencou. Minha respiração voltou a formar fumaça. O alarme do cinto de segurança não parava de apitar. Bip, bip, bip. Eu não aguentei. Num surto de pânico, estiquei o braço direito, tateando cegamente, peguei o cinto de segurança do banco do carona e o travei no fecho. No exato instante em que o cinto fez clique, a minha mão encostou em algo. Era tecido. Uma jaqueta de couro úmida e rasgada. O alarme do painel parou. A cabine ficou num silêncio mortal, cortado apenas pelo barulho da chuva lá fora. Eu dirigi por mais 250 quilômetros. Sem rádio, sem olhar para o lado direito, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu sentia o frio irradiando daquele lado da cabine. Sentia o cheiro de diesel e sangue impregnando meu estofado. Quando o sol começou a nascer no horizonte, cortando a neblina com raios laranjas, ouvi um suspiro profundo vindo do banco do carona. O som de alguém que finalmente encontrou descanso. O cinto de segurança destravou sozinho com um estalo seco. Tomei coragem e olhei. O banco estava vazio. O estofado voltou à forma original. A cabine estava vazia e quente de novo. Parei no primeiro posto de combustível que encontrei. Desci, vomitei atrás do caminhão e comprei 3 cafés fortes. Quando voltei para limpar a cabine, vi o que ele tinha deixado para trás. No tapete de borracha, do lado do passageiro, havia um rastro de lama vermelha espessa, e sobre o painel do caminhão novinho, repousava um chaveiro enferrujado com o logotipo antigo da Mercedes-Benz. Guardo esse chaveiro até hoje. É para me lembrar de que, na estrada, a gente nunca viaja sozinho de verdade. E que tem pedidos de socorro que não expiram, não importa quantos anos se passem. Meu nome é Adão Rocha, tenho 57 anos agora, mas em março de 2019 eu tinha acabado de completar 50. Naquela época eu rodava com um Volvo FH 540 novo em folha, motorzão ronronando, carregado até o teto com 42 toneladas de soja para entregar em Curitiba. Saí de Presidente Prudente às 19 horas em ponto, sexta-feira 13. Eu até ri quando vi a data no painel. Pensei, hoje não, né, Adão? O diabo não pega quem já tá na estrada há 32 anos. A viagem começou tranquila. O céu ainda tinha um resto de luz alaranjada quando passei por Assis. Coloquei um sertanejo raiz no som, abri a janela para entrar o vento quente da tarde. Mas depois das 23 horas, quando entrei na BR-116, tudo mudou. O tempo fechou de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Chuva grossa, daquelas que batem no para-brisa como pedra, limpador trabalhando no máximo e mesmo assim mal dava para ver 50 metros à frente. O rádio começou a chiado forte, só estática. Desliguei tudo. Só o barulho do motor, da chuva e do meu próprio coração que, sem motivo, já estava acelerado.
Eram exatamente 2h37 da madrugada quando cheguei no trecho mais perigoso da serra, Serra do Cafezal, perto de Barra do Turvo. Curvas fechadas, precipício do lado direito, paredão de pedra do lado esquerdo. A neblina subia do vale como fumaça. Diminuí para 60 km por hora, farol alto ligado, alerta total. Foi aí que eu vi, no acostamento, bem onde a linha branca some na água, uma figura branca brilhando no meio da cortina de chuva. Parecia um fantasma de vestido longo, véu esvoaçando com o vento, buquê na mão esquerda. Fiquei paralisado. Pesquei 2 vezes, achando que era reflexo do farol ou cansaço. Mas não. Ela levantou a mão devagar, bem devagar, e fez sinal de carona. Dedos finos, pele clara demais. Meu primeiro pensamento foi: coitada, deve ter sofrido um acidente, o noivo largou ela ali. Parei o caminhão uns 30 metros à frente, pisquei o alerta, deixei o motor ligado. Abri a porta do passageiro e gritei por cima da chuva: moça, entra! Tá louca aí fora? Ela veio caminhando devagar, sem pressa, como se a chuva não molhasse de verdade. O vestido de noiva era antigo, daqueles com renda fina nos punhos e gola alta, todo encharcado e colado no corpo. O véu cobria metade do rosto. Quando ela subiu no degrau e entrou, o cheiro invadiu a cabine inteira. Jasmim fresco misturado com algo metálico, doce e podre ao mesmo tempo, cheiro de sangue velho. O vestido pingava no tapete, mas o barulho era estranho, não era água normal. Era como se pingasse dentro de um poço fundo. Sentei de novo, fechei a porta. O silêncio dentro da cabine ficou pesado. Ela acomodou o buquê no colo. As flores eram brancas, mas as bordas já estavam ficando marrons. Obrigada, sussurrou ela. Voz fina, quase de menina. Meu noivo tá me esperando. Pra onde você vai, moça? Perguntei, tentando parecer calmo. Pro casamento. A igreja é em Registro. Ele tá lá desde as 21 horas me esperando. Registro. Eu tinha passado por Registro há mais de 1h30. Estava quase chegando em Barra do Turvo. Meu estômago deu um nó. Olhei de lado. Ela continuava olhando fixo para frente, gotas escorrendo pelo rosto, mas não eram só de chuva. Pareciam lágrimas misturadas com rímel preto antigo. Tentei puxar assunto para espantar o frio que subia pela minha espinha. Brigou com ele. Casamento é assim mesmo. Ela virou o rosto devagar para mim. O véu molhado grudado na pele. Os olhos eram castanhos claros, bonitos, mas sem vida. Como olhos de boneca velha. Ele prometeu que ia me esperar para sempre. O buquê começou a murchar na frente dos meus olhos. As pétalas caíam uma a uma no chão da cabine, virando pretas assim que tocavam o tapete. O cheiro de jasmim ficou insuportável, misturado agora com terra molhada e decomposição. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Olhei o relógio digital no painel, 2h51. Só 14 minutos desde que ela entrou. Parecia uma eternidade. Decidi parar no primeiro posto que aparecesse. Quando vi a placa do posto 116, quilômetros 412, agradeci mentalmente. Parei embaixo do toldo, luzes amarelas fracas. Virei para ela. Moça, chegamos. Pode descer aqui que eu aviso alguém para te ajudar. Ela não se mexeu. Só sorriu de leve, um sorriso triste que não mostrava os dentes. Obrigada pela carona, seu Adão. Eu nunca tinha falado meu nome. Quando olhei de novo, o banco estava vazio. Só restou o vestido molhado amassado no banco, o buquê completamente podre, pétalas pretas espalhadas, e em cima do painel, uma aliança de ouro antiga, simples, com a data gravada por dentro, 14 de março de 1978. Desci do caminhão tremendo. Chamei o frentista, um rapaz novo. Contei rápido o que tinha acontecido. Ele ficou branco como papel. Seu Adão, essa noiva morreu exatamente aqui em 1978. O noivo e o pai dela mataram ela e o irmão. Dizem que ela fugiu do casamento porque descobriu que ele ia casar só pela herança.
Jogaram o carro dela no precipício ali na curva 13. O vestido ficou branco, depois vermelho. Desde então, ela aparece para quem dá carona. Quem pega, nunca mais é o mesmo. Voltei pro caminhão. A mancha do vestido ainda tá lá até hoje, uma marca escura no banco do passageiro que não sai com água, nem com álcool, nem com nada. Eu já troquei o estofamento 2 vezes. A mancha volta no mesmo lugar. E toda vez que passo por Barra do Turvo depois das 2h30 da manhã, o rádio liga sozinho. Não importa se tá desligado. Só toca uma marcha nupcial antiga, distorcida, como se viesse de um toca-fitas enferrujado. E no banco do passageiro, por alguns segundos, eu sinto o peso de alguém sentando. O cheiro de jasmim e sangue sobe. Eu não olho mais pro lado. Só aperto o acelerador e rezo baixinho. Até hoje, quando alguém me pergunta se eu ainda pego carona na estrada, eu respondo. Eu paro para todo mundo, menos para a moça de branco. Porque ela não precisa mais de carona. Ela só quer companhia. Pra sempre. Meu nome é Luiz Carlos, mas todo mundo na estrada me conhece como Careca. Tenho 49 anos hoje, mas em julho de 2017 eu tinha 40 recém-completados e rodava com Scania G380 graneleiro, daqueles que carregam milho e soja para cima e para baixo do Sudeste. Naquela viagem eu estava voltando vazio de Belo Horizonte para Rio de Janeiro, caixa vazia, só o barulho do vento batendo na carroceria e o motor trabalhando em marcha lenta na descida. Era 3h15 da madrugada quando entrei no trecho mais fechado da BR-040, logo depois de Conselheiro Lafayette. Neblina cerrada, daquelas que parecem leite derramado no para-brisa. Farol de neblina ligado, velocidade reduzida para 50 km por hora, porque não dava para ver nem a faixa do acostamento. Sono batendo forte, fome apertando a barriga. Eu já tinha passado por 2 postos fechados e estava pensando em parar no acostamento para cochilar quando, de repente, um letreiro luminoso apareceu do nada no lado direito da pista. Lanchonete da tia Neide, aberto 24 horas, café quentinho e pão na chapa. As letras em neon vermelho e azul piscavam fraquinhas, como se a energia estivesse falhando. Nunca tinha visto aquele lugar antes, e olha que eu passo por essa estrada pelo menos 4 vezes por mês. Mas a fome falou mais alto. Pesquei o alerta, reduzi a marcha e entrei no pátio de terra batida. O lugar parecia saído de uma foto dos anos 80, fachada de azulejo verde-água descascando nas bordas, toldo de lona listrada, 2 mesas de plástico vermelho do lado de fora molhadas de orvalho. Desci do caminhão, estiquei as costas e senti o frio da neblina entrar pelos ossos. O cheiro que vinha de dentro era irresistível, óleo quente, café passado na hora, massa de coxinha fritando. Meu estômago roncou alto. Empurrei a porta de alumínio com um vidro fosco. Um sininho tocou acima da minha cabeça. Aquele barulhinho antigo, metálico. Dentro, o ambiente era quente, aconchegante. Balcão de fórmica bege, banquinhos altos giratórios, geladeira de refrigerante antiga com propaganda de Guaraná Jesus desbotada. Atrás do balcão, uma senhora de uns 60 e poucos anos me recebeu com um sorriso largo, como se eu fosse filho dela voltando da escola. Avental florido rosa e verde, cabelo grisalho preso num coque bem apertado, óculos de grau pendurados no pescoço por uma correntinha. Ela limpava as mãos no avental e já foi falando. O de sempre, né, filho? Pão na chapa com ovo, café com leite bem quente e uma coxinha bem crocante? Fiquei parado na porta. Nunca tinha colocado os pés ali na vida. Como ela sabia exatamente o que eu sempre pedia nos postos? É, isso mesmo, tia, respondi, meio sem graça. Pode ser. Sentei no banquinho do meio. Ela se virou pro fogãozinho atrás do balcão e começou a preparar tudo com uma agilidade impressionante. O cheiro de pão torrando, ovo fritando na manteiga e massa de coxinha borbulhando no óleo encheu o ambiente. Em menos de 5 minutos ela colocou o prato na minha frente. Pão francês douradinho, ovo perfeito, café fumegante num copo de requeijão e uma coxinha gigante, dourada, soltando fumaça. Provei. Meu Deus, era a melhor coxinha que eu já tinha comido na vida inteira. Massa leve, recheio de frango bem temperado, crocante por fora, quente por dentro.
O café tinha gosto de café de verdade, daqueles coados no pano. Comi devagar, aproveitando cada mordida, sentindo o cansaço ir embora aos poucos. Enquanto eu comia, ela ficou me olhando com carinho, apoiada no balcão, como se estivesse esperando eu terminar para conversar. Tá uma noite fria hoje, hein, Luiz? Disse ela de repente. Meu nome. Eu não tinha falado meu nome. Engoli o último pedaço da coxinha e perguntei, tentando manter a voz firme. A senhora me conhece? Ela sorriu de novo, aquele sorriso doce de vó. Claro que conheço, filho. Você sempre para aqui quando tá voltando de BH. Volta sempre, Luiz. A gente se vê na próxima viagem. Paguei com uma nota de R$ 20 novinha. Ela pegou, dobrou com cuidado e guardou no bolso do avental. Fica com Deus, meu filho. E dirige com cuidado. Saí dali com a barriga cheia e um frio estranho na nuca. Entrei no caminhão, liguei o motor e olhei pelo retrovisor. O letreiro ainda piscava. Lanchonete da tia Neide. Acelerei e voltei para a estrada. No dia seguinte, em Juiz de Fora, parei no posto do Zé, um amigo meu de longa data. Contei a história toda enquanto tomava um café. Ele parou de sorrir no meio da frase. Ficou branco. Careca, você tá me zoando, né? Não, Zé. Por quê? Ele baixou a voz, quase sussurrando. A lanchonete da tia Neide queimou inteira em 12 de julho de 1994. Um curto-circuito no fogão. A dona e o filho dela morreram carbonizados lá dentro. O terreno tá abandonado desde então. Só mato alto e placa enferrujada. Não existe mais faz 23 anos. Cara. Fiquei sem reação. Meu estômago, que estava tão cheio na noite anterior, agora parecia vazio de novo. 2 semanas depois, na viagem de volta, passei exatamente no mesmo lugar. Diminuí a velocidade. O letreiro não existia mais. No lugar, só um terreno escuro, mato até a cintura, restos de parede enegrecida e uma placa velha caída no chão, lanchonete da tia Neide. Parei o caminhão, desci com a lanterna do celular. No meio do entulho, meio enterrada na terra, achei uma nota de R$ 20 queimada nas bordas, exatamente a mesma que eu tinha dado para ela. Até hoje, quando passo por aquele trecho da BR-040 depois das 3 horas da manhã, acontece a mesma coisa. O ar dentro da cabine fica quente de repente. Sinto cheiro forte de café coado e coxinha fritando. Olho pelo retrovisor e, por 2 ou 3 segundos, vejo o letreiro luminoso piscando atrás de mim, vermelho e azul, antes de apagar completamente. Eu nunca mais parei para comer em lugar nenhum depois das 2 horas da manhã. Porque às vezes a fome que a gente sente na estrada não é só nossa. Às vezes é a fome de quem nunca mais vai poder cozinhar para ninguém. E ela ainda está esperando o próximo cliente. Meu nome é Roberto Beto Mendes, tenho 52 anos e rodo há 29 anos pelas estradas do Brasil. Meu caminhão é um Scania R450 azul marinho, ano 2021, que eu mesmo batizei de Velha Guerreira. Leito confortável, geladeira pequena, rádio Pioneer que já viu de tudo. Moro em Campinas, mas minha casa de verdade é a cabine. Na noite de 15 de outubro de 2024, saí de Ribeirão Preto carregado com 28 toneladas de milho para entregar em Uberlândia, Minas Gerais. Saí às 19h30, ainda com sol, pensando em chegar de madrugada, dormir umas 4 horas e descarregar cedo. A viagem começou normal. Passei por Uberaba por volta da meia-noite, parei rapidinho no posto 7 para encher o tanque e tomar um café preto forte. O frentista me conhecia de vista, trocamos aquelas piadas de sempre. Voltei para a estrada às 0h50. A BR-050, nesse trecho entre Uberaba e Uberlândia, é quase toda reta, mas tem umas curvas suaves e um acostamento estreito. Chuva fina começou a cair por volta de 1h20. Liguei o limpador no ritmo lento, coloquei uma rádio sertaneja de raiz que pega bem à noite. O som do motor ronronando baixo, o barulho dos pneus no asfalto molhado, o cheiro de diesel misturado com café velho no termos, tudo normal.
Tudo que eu conheço há quase 3 décadas. Eram exatamente 1h47 quando eu vi, no acostamento, a uns 150 metros à frente, um rapaz acenando com o braço direito. Jaqueta jeans escura, boné preto, mochila nas costas. Estava encharcado, mas parado, sem desespero. Diminuí a marcha, pesquei o alerta. Parei a uns 40 metros. Abri a porta do passageiro e gritei por cima da chuva. Vai pra onde, irmão? Uberlândia, tio. Meu carro quebrou lá pra trás, perto do quilômetros 298. Pode me dar uma carona? A voz dele era calma, quase educada. Não tinha cara de malandro. Subiu o degrau, entrou, fechou a porta. Sentou, colocou a mochila entre os pés. O cheiro de chuva entrou junto, mas tinha mais alguma coisa. Um leve cheiro de borracha queimada, como o pneu que patinou. Pode ligar o aquecimento? Tô congelando, pediu ele. Liguei. Ele tirou o boné, passou a mão no cabelo molhado. Uns 25, 26 anos no máximo. Rosto comum, barba rala, olhos castanhos. Parecia filho de alguém. Começamos a conversar. Coisas de estrada, preço do diesel, o pedágio novo, o quanto tá perigoso o roubo de carga. Ele falava bem, parecia saber do assunto. Depois de uns 10 minutos, ele ficou quieto, olhando a estrada através do para-brisa embaçado. Essa estrada já levou muita gente, né? Disse ele de repente, a voz mais baixa. Levou sim. Tem que ter respeito. Ele assentiu devagar. Eu morri aqui faz 6 anos. Exatamente nesse trecho. Meu estômago deu um nó. Ri nervoso, daqueles risos que a gente dá quando não sabe o que dizer. Para com isso, rapaz. Tá querendo me assustar? Ele não riu. Virou o rosto para mim, devagar. A luz do painel iluminou metade do rosto dele. O lado esquerdo estava errado. A pele parecia rasgada, o osso da bochecha exposto, sangue seco escorrendo devagar até o queixo. Mas ele continuava falando como se nada estivesse acontecendo. 11 de novembro de 2018. Chuva igual a essa. Eu tava voltando de moto para casa. Uma Honda CG 125 vermelha. Um Scania azul escuro me acertou por trás na curva do quilômetros 312. O motorista nem parou. Me arrastou uns 40 metros. Eu fiquei consciente por quase 2 minutos, vendo o sangue escorrer pro asfalto. Ele simplesmente acelerou e foi embora. O ar dentro da cabine ficou gelado. Meu bafo saiu branco. O rádio chiou, mudou sozinho para uma estação em que só pegava chiado. Eu conhecia aquela data. Conhecia aquela curva. Conhecia aquele Scania azul. Era o meu antigo, o que eu vendi em 2019 porque estava dando azar. Como você sabe disso? Minha voz saiu rouca. Ele sorriu. O sorriso abriu a ferida no rosto dele ainda mais. Porque eu estava na moto, Beto. E você era o motorista do Scania. Placa FJV 7845. Você tinha acabado de carregar soja em Uberaba. Estava com pressa para chegar em Campinas porque sua filha fazia 15 anos no dia seguinte. Você nem olhou pelo retrovisor. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Eu nunca contei isso para ninguém. Nem para minha mulher. Eu tinha visto a moto cair, senti um impacto leve, pensei que era só um susto, que o cara ia levantar. Acelerei. Dirigi mais 180 quilômetros sem parar, tremendo inteiro, rezando para que fosse só um sonho ruim. No dia seguinte li no jornal. Jovem de 19 anos morre atropelado na BR-050. Motorista foge. O nome dele era Lucas Ferreira. Eu guardei o recorte no fundo da gaveta da caminhonete até hoje. Ele esticou a mão e tocou meu braço. Os dedos dele estavam frios como gelo. Eu esperei você voltar. Esperei 6 anos. Agora você vai me levar até Uberlândia. Igual você me deixou ir até o hospital. Só que eu nunca cheguei. O limpador parou sozinho. A chuva batia no para-brisa, mas o som parecia vir de dentro da cabine. Olhei pelo retrovisor interno.
O banco do leito atrás de mim estava vazio, mas o lençol estava amassado, como se alguém tivesse deitado ali. O cheiro de borracha queimada e sangue ficou insuportável. Tentei falar, mas a garganta travou. O caminhão começou a perder velocidade sozinho, como se alguém tivesse pisado no freio. O painel piscou. O velocímetro caiu de 85 para 40 sem eu tocar em nada. Para o caminhão, Beto, ele sussurrou. É hora de pagar o pedágio que você fugiu. Eu gritei. Pisei fundo no acelerador. O Scania reagiu, mas o rapaz continuava sentado ali, me olhando com aqueles olhos castanhos que agora estavam completamente brancos. O sangue escorria do rosto dele pro banco, mas quando pingava no estofado, sumia sem deixar marca. Na próxima placa, quilômetros 312, eu vi a moto vermelha destruída no acostamento, exatamente onde tinha acontecido. E ao lado dela, o Lucas, de pé, acenando para mim, mas eu já tinha ele sentado do meu lado. Parei o caminhão no meio da pista, tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Desci correndo para a chuva, sem casaco, sem lanterna. Quando olhei para a cabine, o banco do passageiro estava vazio. Só o boné preto dele em cima do painel, molhado, com uma mancha escura na aba. Voltei pro posto mais próximo, uns 12 quilômetros à frente. O frentista me viu chegar branco como papel. Contei tudo, gaguejando. Ele me deu um copo de água e falou baixo. Você não é o primeiro, não. Esse menino aparece desde 2019. Todo caminhoneiro que pega ele aqui tem acidente grave nos próximos 6 meses. Alguns não sobrevivem. Os que sobrevivem nunca mais rodam à noite. Eu nunca mais peguei a BR-050 depois das 23 horas. Vendi o Scania em dezembro do ano passado. Comprei um Fiorino para fazer fretes curtos dentro de Campinas. Mas toda vez que passo perto da entrada da rodovia, mesmo de dia, o rádio do carro liga sozinho e toca uma música sertaneja antiga que eu não conheço. E por 2 segundos, no banco do passageiro, eu sinto o cheiro de chuva, borracha queimada e sangue. Eu nunca mais dei carona para ninguém. Porque às vezes o passageiro que entra no seu caminhão não quer chegar a lugar nenhum. Ele só quer que você termine a viagem que ele não pôde terminar. E ele tem todo o tempo do mundo para esperar. Quem romantiza a estrada nunca dirigiu pela Transamazônica na época das chuvas. Meu nome é Tiago. Puxo grãos em um bitrem de 9 eixos e conheço o Brasil como a palma da minha mão. Mas o trecho de terra entre Itaituba e Jacareacanga, no Pará, não é Brasil. É um purgatório de lama e selva onde as leis da natureza funcionam de um jeito distorcido. O que vou contar aconteceu em março de 2022. E é o motivo pelo qual eu nunca mais desligo o motor do meu caminhão à noite, não importa quanto diesel eu gaste. Passava da meia-noite e a chuva caía como uma cachoeira. A estrada de terra havia virado um rio de barro vermelho. Eu estava rodando em primeira marcha reduzida, com o bloqueio do diferencial acionado, rezando para os pneus tracionarem. Mas a carga de soja pesava mais de 50 toneladas. O caminhão deu um solavanco, a traseira da carreta deslizou para a vala direita e os pneus do cavalo mecânico giraram em falso, espirrando lama para todos os lados. O motor rugiu, mas eu não saí do lugar. Estava atolado até o meio das rodas. Lá fora, a escuridão era absoluta. A floresta amazônica de cada lado da estrada parecia uma muralha negra. Eu sabia que não adiantava forçar, ou correria o risco de tombar a carreta. Desliguei o motor para economizar combustível e acendi a luz da cabine. A ideia era dormir e esperar algum colega ou um trator passar ao amanhecer. Foi quando o silêncio da selva me engoliu. Sem o ronco do motor, o único som era o da chuva espancando a lataria de aço. Eu tinha acabado de tirar as botas e estava deitando na cama atrás dos bancos quando ouvi. Veio de fora, do lado direito da cabine, onde a floresta começava. Era fraco, abafado pela chuva, mas inconfundível. Me ajuda, por favor. Sentei na cama em um pulo. Meu coração disparou. Era uma voz de mulher, chorosa e exausta. O primeiro instinto de qualquer motorista é descer e ajudar.
Alguém poderia ter capotado um carro ali perto. Calcei a bota direita, mas, antes de calçar a esquerda, a voz chamou de novo. Me ajuda, por favor. Parei. A entonação, o volume, o ritmo da respiração, foi exatamente igual à primeira vez. Como se fosse um áudio de WhatsApp sendo repetido. Não havia variação de emoção, apenas uma cópia perfeita. Fui rastejando até o banco do passageiro. Abri uma fresta da cortina e olhei para a escuridão através do vidro embaçado. Não havia luzes de farol na mata. Não havia nada. Então, a voz mudou. Pai, abre a porta, pai. Tá muito frio aqui fora. O sangue sumiu do meu rosto. Minha respiração travou na garganta. Era a voz da minha filha, Sofia. Ela tem 7 anos. E mora com a mãe em Ribeirão Preto, a quase 3.000 quilômetros de onde eu estava atolado na lama. O som não vinha de uma criança. Ele ecoava da mata, profundo e distorcido, como se estivesse sendo reproduzido por um alto-falante dentro de um tubo de PVC. Pai, abre a porta, pai. Repetiu, com a exata mesma inflexão. E depois, a voz da mulher chorando voltou. Me ajuda, por favor. As duas vozes começaram a se alternar rapidamente, sem pausa para respirar. Eu tremia tanto que não conseguia acertar a mão no painel. Finalmente, alcancei o botão do farol de milha e bati nele com força. O feixe de luz branca rasgou a chuva e iluminou a beira da floresta. Havia algo em pé, a uns 10 metros do meu caminhão, com a água da chuva escorrendo pelo corpo. Era alto, tinha facilmente mais de 2 metros. Parecia estar vestindo uma capa de chuva amarela, daquelas grossas, mas a capa estava fundida ao corpo. Não era tecido, era uma pele amarelada, úmida e flácida, que caía em dobras doentias. Os braços eram compridos demais, quase arrastando na lama, terminando em garras finas como gravetos. Mas o rosto não tinha olhos, nem nariz. Tinha apenas um buraco vertical no centro, que pulsava. A criatura levantou um dos braços lentamente e apontou na minha direção. O buraco no rosto se abriu de forma grotesca, revelando fileiras de dentes escuros, e a voz da minha filha saiu lá de dentro, em um volume ensurdecedor que fez o vidro da cabine vibrar. Abre a porta, pai. Eu não gritei. O terror foi tão grande que me paralisou. Deixei o farol de milha ligado, tranquei as portas, fechei as cortinas com força e engatinhei para o meio da cabine, abraçando meus joelhos. Ouvi os passos na lama se aproximando. Slosh, slosh. Senti o caminhão balançar levemente quando algo pesado pisou no degrau do estribo. O barulho de unhas duras raspando o vidro da janela do passageiro começou. Scrish, scrish. A coisa ficou ali fora por horas, repetindo gravações de vozes que eu nem sabia que tinha na memória. Colegas de infância, minha falecida mãe, cobradores de pedágio. Ela tentava encontrar o gatilho emocional certo para me fazer destrancar a porta. O raspado no vidro só parou quando o céu começou a clarear, num tom de cinza doentio. O farol de milha já estava fraco, roubando a bateria do caminhão. Quando um trator da madeireira local apareceu por volta das 8 da manhã para me puxar do atoleiro, criei coragem para abrir a porta. O tratorista desceu, olhou para o meu caminhão e franziu a testa. Bicho grande tentou subir aí de madrugada, hein? Ele comentou, apontando para a porta do passageiro. Fui até lá ver. O estribo de metal pesado estava entortado para baixo, como se não tivesse aguentado o peso. E no vidro, marcadas na umidade, havia 3 marcas de mãos imensas, compridas, com apenas 3 dedos em cada uma. E uma mancha de saliva amarelada e espessa, que já estava secando na lataria. Eu não disse nada. Apenas amarrei o cabo de aço, fui puxado para fora do atoleiro e dirigi 1000 quilômetros sem fazer uma única parada. Na Amazônia, o que grita no escuro não está perdido. Está caçando.